Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes 3, querido. Sei que os irmãos estão com um pouquinho de pressa para comer o resto do macarrão do almoço, mas vamos compartilhar essa palavra. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor venha falar através dessa palavra ao nosso coração, ministrar a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. Pai, tira toda resistência, toda ação contrária, toda ação maligna, e que os nossos corações nesse momento estejam como uma boa terra, preparada e arada, para ouvir a Tua voz e ser ministrada pelo Teu Espírito Santo. Amém. Queridos, como nós dissemos aqui, leamos Eclesiastes 3, fala sobre o tempo. O tempo muitas vezes é o maior inimigo do ser humano, porque nós temos vivido uma era da ansiedade, onde as pessoas são muito ansiosas, onde a ansiedade tem tomado conta do coração. A Bíblia diz em Filipenses 4:6, não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Mas isso é muito difícil de controlar, querido, e fruto da ansiedade nós não respeitamos o tempo de Deus, nós não respeitamos a hora de Deus. Muitas vezes nós não queremos entender esse tempo, não sabemos esperá-lo, e a ansiedade em muitos momentos nos leva a tomar atitudes, decisões, fazer escolhas na nossa vida que trarão consequências terríveis, por não ser o tempo de Deus para aquilo. Querido, tudo tem o seu tempo. Até a verdade que tem que ser dita, ela tem o tempo certo para ser dita, porque até a verdade colocada no tempo errado, ela pode trazer consequências. Escolhas fora do tempo traz consequências ruins. Decisões fora do tempo traz consequências ruins. Querido, uma criança ela precisa ser gerada durante 9 meses. Qualquer nascimento fora desse prazo, alguma complicação trará. Imagine o pai desesperado, quer aquela criança, ama demais, está apaixonado. Bem, vamos fazer essa cirurgia, esse parto com 6 meses. Trará complicações, porque é necessário cumprir um tempo, uma estação, a hora exata. Amém, querido? Então nós precisamos trabalhar a questão do tempo no nosso coração, porque tudo que acontece fora do tempo, com certeza, vai dar errado, vai trazer consequências sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender esse tempo, precisamos também aceitar e respeitar o tempo. Porque a Bíblia diz aqui que há tempo para todas as coisas. E aí ela fala aqui ela diz que há tempo de morrer. Querido, como é bom o tempo de nascer. Mas quem quer lidar com a perca? Quem quer lidar com a morte? Mas ela existe. A Bíblia diz aqui, é a Bíblia, querido. Há tempo de nascer, mas há tempo também de morrer. Ela diz que é tempo de rir. Quem gosta de rir, querido? É muito bom rir. Olha o Bart aí, ó. Gosta de rir. E faz a gente rir também. Querido, é muito bom rir. É muito bom você estar numa roda, com amigos, tomando um refrigerante, comendo uma carne, dando risada, contando histórias legais, edificante, e dar risada desesperadamente. Alguns vídeos que nós vemos na internet, muitas vezes, que é uma loucura, né? Você ri desesperadamente. Quem gosta de chorar, querido? Quando é um choro bom até, de emoção, mas muitas vezes o choro é choro de dor, é choro de despedida, é choro de perca. É muito difícil. Nós temos aqui o casal testemunhando, porque chegou o tempo de se afastar, o tempo de ir. Esse tempo é muito difícil, querido. É muito difícil o tempo de ir, o tempo de se afastar.
A Bíblia diz que há tempo de ganhar, mas há tempo de perder também. Como lidar com as percas? Como lidar com o tempo da perca? Querido, quando você é contratado para trabalhar numa empresa, e ali você tem o seu salário, sua carteira e tudo mais, e aquilo traz uma alegria tão grande, mas talvez chegue aquele dia que você é convidado a visitar o RH, e eles te informam que estão cortando custos, despesas, e que o facão passou. Então aquele momento é o tempo de perder. Você tem o seu time e torce, e quando o seu time ganha, você fica todo feliz. Mas quando o seu time perde, aquele dia é um dia que você não gosta de falar de futebol. Mas existe o tempo de ganhar, existe o tempo de perder. Tudo na vida existe. Como lidar com o tempo de perder, que é um tempo que judia, machuca, que dói, mas ele existe. E nós precisamos ser maduros para lidar com esse tempo. A Bíblia diz que é tempo de paz. Quantos gostam de viver em paz, querido? Nossa, viver em paz é muito bom. Mas a Bíblia diz que há tempos de guerra também. E há momentos que verdadeiramente vive-se um tempo de guerra. E nós precisamos saber, entender que ele não tem como cortar a volta desses tempos, ele chega para todos, e nós precisamos aprender a respeitar esse tempo, mesmo que ele seja doloroso, mas ele é útil para a nossa vida, para nos ensinar, para nos amadurecer, para que sejamos pessoas melhores. Olha o versículo 6, diz: tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Querido, como entender esse tempo? Olha o versículo 7, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Querido, esse tempo é complicado, hein? Porque tem gente, nós aconselhamos todo tipo de gente, de pessoas, cada um com seu temperamento, sua forma de ser. Aí quando a gente pega uma pessoa que ela é calada por si só, aí você fala 15, 20 minutos e pergunta para ela: tudo bem? Ela, aham. Aí você fala mais 15, 20 minutos e você fala: o que você acha? Bom. Aí você fala mais 15, 20 minutos e pergunta: você concorda? Sim. E quando você vai falar com aquele que fala mais do que você? Bem, irmão, eu gostaria de te falar um negócio. Eu já sei, pastor, que você vai falar, que é assim, que é assim. E aí você está falando, tem gente que conversa junto, né? Aí o do lado fala assim: ó, foram tudo batizados no Espírito Santo, estão orando em língua. Mas a Bíblia diz, querido, independente se você é uma pessoa calada, queridão, preste atenção, vai ter momento que você precisa falar. E se você continuar calado sempre, você vai ter problema. Você precisa falar, você precisa agir, tomar atitude, você precisa entender o tempo. Talvez você é um marido calado, é uma esposa calada, é um filho calado, é um pai calado, mas vai ter um momento que você precisa falar. Vai ter esse tempo. E você precisa respeitar esse tempo e agir mediante esse tempo. E eu sei que não é o nosso caso aqui, mas lá fora existe gente que fala demais, né? Não é o nosso caso aqui, né, querido? Que gosta de falar, não falo dizendo que fala demais, fala dos outros, nada não, que gosta de falar, de conversar. É muito bom conversar, todo mundo gosta, acho que a maioria das pessoas gosta de dialogar, conversar e tudo mais, querido. Mas a Bíblia diz que há tempo de calar. Há tempo de calar, e esse tempo, para quem gosta de falar, querido, é tão difícil respeitá-lo, mas nós precisamos aprender a respeitar o tempo de calar. Porque quando existe o tempo de calar e você quer falar, a tua fala vai trazer destruição, problema, contenda, confusão, intriga e tantas situações ruins. Então nós precisamos aprender a respeitar o tempo. Há tempo para todas as coisas. Amém? Vira para o seu irmão e fala para ele: há tempo para todas as coisas. Para ele aprenda a respeitar o tempo de Deus para a sua vida. Amém, querido? Aprenda a respeitar esse tempo, ele é muito importante. Nós entendemos ele, respeitarmos esse tempo. Ter sensibilidade em Deus para entender qual é o tempo atual. Se ele é de falar, se ele é de calar. Se ele é de agir, se ele é de esperar. Aprenda que há tempo para todas as coisas. Amém, querido? E nós vemos, 1 Samuel 17:50, você não precisa abrir, diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda,
e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Queridos, essa palavra que eu estou compartilhando com você, ela fala sobre o tempo. Nós vamos falar um pouco sobre Davi, e ela fala do tempo de Davi com a funda e o tempo de Davi com a espada. Eu vou ler novamente para você. 1 Samuel 17:50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada à mão. Sabe por quê, querido? Porque esse tempo era o tempo do ministério de Davi com uma funda, com estilingue, com bornalzinho, querido. Amém? Quantos conhecem o que é um estilingue aqui? Estilingue, pá. O pessoal usa erradamente para matar passarinho. Davi vivia o tempo da funda, o tempo do estilingue. Essa era a arma que Deus tinha colocado nas mãos de Davi. Com o estilingue ele havia vencido o urso, o leão e o gigante. O que Davi tinha vencido com o estilingue? O urso, o leão e o gigante. Mais forte, o que ele tinha vencido? Mais sorte, que Davi tinha vencido? Com estilingue, querido. Davi venceu o urso, o leão e o gigante. O urso, o leão e o gigante representam a carne, o mundo e o diabo. Querido, se você quer que o seu ministério, a sua vida exploda nas mãos de Deus, cresça nas mãos de Deus, você precisa vencer esses três inimigos. E Davi os venceu simplesmente com estilingue, com a pedra e com o bornalzinho do lado. A carne, nós precisamos vencê-la e ter domínio próprio. Domínio próprio sobre a nossa carne. É um fruto do Espírito. O mundo tenta nos seduzir e apresentar banquetes que não são verdadeiros, são só migalhas, mas tenta nos apresentar como banquetes. O diabo, que é o nosso adversário todos os dias, que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Davi entende que aquele era o tempo do ministério da funda. Que todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Davi, ele vai até o campo de batalha, enviado pelo seu pai simplesmente para levar pão, doce para os seus irmãos, pegar notícia e trazer de volta essas notícias para o seu pai. Mas quando ele está ali no campo de batalha, ele vê que todo o seu exército do povo de Israel estava sendo desafiado por um gigante, por um homem grande, forte e muito bem preparado. E naquele momento Davi, ele entendia que ele não poderia ver o seu Deus, o exército do seu Deus ser desafiado. E naquele momento Davi dá a conhecer para os seus irmãos, para o exército, para Abner, que era capitão da guarda, e dá a conhecer também para o rei que ele iria enfrentar aquele gigante. E todo mundo discorda de Davi, porque a Bíblia diz que ele era um homem baixo e ruivo, de gentil aspecto. Ele era uma pessoa aparentemente fraca, ele era uma pessoa aparentemente despreparada. E quando todos olham para Davi e vê aquela incapacidade em Davi, o rei tenta colocar nas mãos dele uma espada. Davi pega a espada do rei, uma espada pesada. Davi coloca a armadura do rei. E quando Davi vai andar com a armadura do rei, com a espada do rei, ele não consegue andar direito, porque ele não estava preparado para aquilo. E Davi, com muita simplicidade e humildade, entendendo que aquele tempo era o tempo da funda e não era o tempo da espada, ele devolve a espada ao rei, tira tudo aquilo que o rei tinha colocado sobre as mãos dele. Ele pega o bornalzinho que a mãe dele fez para ele, coloca sobre o seu corpo, pega o seu estilingue, coloca 5 pedrinhas representando 5 ministérios de Filipenses 4:11, coloca no seu bornal e desce em direção ao maior gigante que ele estava enfrentando na sua vida até aquele momento. Sabe, querido, porque algumas vitórias não têm chegado de Deus na nossa vida? Porque não é tempo da espada na tua vida e você quer pegar a espada. É tempo da funda. A funda representa a dependência de Deus.
Aquele estilingue representava a dependência de Deus, porque como um homem pequeno que não era um guerreiro aparentemente, poderia vencer um gigante com um estilingue. Sabe por quê, querido? Se ele vai com a espada, a glória era dele, a glória era da espada, mas como ele foi com o estilingue, a glória foi dada a Deus. E o que você for fazer na tua vida, a glória tem que ser de Deus, não sua. As armas vêm do Senhor e não nossa. Então Davi entendeu, na simplicidade e na humildade, que ele deveria enfrentar aquele gigante com estilingue, porque com aquele estilingue ele venceu um urso, com aquele estilingue ele venceu um leão, e com aquele estilingue, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, ele acreditava que ele venceria Golias. E assim ele fez, querido. Todo mundo contando com a sua derrota, e ele vai diante daquele gigante e diz: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E ele com estilingue, querido, ele derruba aquele gigante, sobe sobre aquele gigante, com a própria espada do gigante ele corta a cabeça do gigante, e ele é proclamado vencedor naquela batalha. Sabe que das maiores vitórias da sua vida não virá com aquilo que você não tem, mas virá com aquilo que você já tem. Talvez você está esperando algumas coisas acontecerem para tomar posse da tua vitória. Já aconteceu, querido. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma cura, se você precisa da restauração do teu casamento, da tua vida, da vida dos teus filhos, querido, Jesus já morreu na cruz do Calvário por você. Não tem preço mais a ser pago, o preço já foi pago. Tome posse da tua bênção, tome posse do teu milagre, toma posse da tua vitória, da restauração do teu casamento, da tua família, do teu lar restaurado, a tua saúde restaurada, a enfermidade desaparecida, porque o preço já foi pago na cruz. Jesus já morreu na cruz por mim e por você. Ele não está morto, ele ressuscitou, ele vive e reina pela minha e pela tua vida. Simplesmente se aproprie da sua vitória. Davi fez isso. Davi entendeu isso com simplicidade e humildade, querido. Ele entendeu que não era tempo de pegar a espada do rei, era tempo dele se manter em simplicidade e humildade com a funda, e assim ele fez. E ele venceu aquele gigante. A partir daquele momento, querido, a vida de Davi muda. Não por ele, mas por Deus. O rei leva Davi para morar na casa do rei. O rei dá a Davi a filha do rei. Davi casa com a filha do rei. Jonatas faz uma aliança com Davi, dá espada, lança, escudo, dá tudo para Davi. E naquele momento Deus começa a elevar o nível da vida de Davi. Ele agora deixou o estilingue de lado e ele pegou a espada do príncipe. Não era a espada do rei, mas ele pega a espada do príncipe que Jonatas deu para ele. O próximo rei, Davi recebe profeticamente da mão de Jonas a espada do príncipe nas mãos daquele que um dia seria rei. Porque é assim que Deus faz, querido. Um passo de cada vez, respeitando o tempo de Deus. Davi provavelmente, querido, se ele tivesse ido lutar contra o gigante com a espada, com o escudo, com a lança do rei, com a estrutura do rei, provavelmente Davi perderia. Mas como ele teve simplicidade e humildade, querido, de ir com aquilo que Deus tinha dado para ele, ele conquistou o desejo do coração dele. E eu profetizo que assim vai ser na tua vida, querido. O caminho da vitória está na humildade. O caminho da vitória está na simplicidade. O caminho da vitória está em dar um passo de cada vez. O caminho da vitória está em não atropelar ninguém, em respeitar as pessoas. Esse é o caminho da tua vitória. Foi o caminho da vitória de Davi, e será o caminho da minha e da tua vitória todos os dias da nossa vida. E na simplicidade e humildade, Davi agora ficou rico. Vira para o teu irmão e fala para ele: Davi, Davi ficou rico. Ô, querido, muitas vezes as pessoas, Davi ficou rico, Davi foi morar no palácio, mudou todas as coisas em volta da vida dele, mas ele continuava com o mesmo coração. O fulano comprou um carro, ele mudou. Ele não mudou, querido, ele já era aquilo. É que de a pé não tinha jeito de ser orgulhoso. O carro fez ele revelar quem ele era. O fulano ficou rico. Né? Porque não tem jeito de ser orgulhoso. Tem gente que se supera, né? Mas o cara está andando de a pé, chinela havaiana com um grampo de baixo, um prego no outro e orgulhoso. Não dá.
Mas aí ele comprou um carro, agora ele ficou orgulhoso, porque ele, não é que por causa do carro ele ficou orgulhoso, ele já era, querido, é que o carro simplesmente fez pular para fora. Aí o cara ficou rico, agora está orgulhoso. Não, ele já era orgulhoso. É que quebrado não tinha jeito de ser orgulhoso, né, querido? Talvez ele era, ninguém nem notava, mas agora Davi continuou com o mesmo coração. Com o mesmo coração. Humilde e simples, mas estava rico. Querido, e o rei? Você presta atenção, querido. Nós temos testemunhos, como eu disse aqui, o Oridão está com os meninos aí, vencendo e são vencedores em nome de Jesus. Nós temos para a glória de Deus, o seu Rogério, com uma alegria muito grande, um orgulho muito forte nosso, o Bento, que moraram na rua. O seu Rogério morou quase 7 anos na rua. Hoje ele tem a casa dele, o salário dele, dinheiro guardado, mas não pede emprestado não, viu, gente? Já está proibido de emprestar dinheiro para os outros, viu? Mas tem dinheiro guardado. Deus está honrando ele, um homem que morou 7 anos na rua, que ninguém se importou, que ninguém olhou para ele. Mas, querido, eu tenho certeza que hoje as pessoas têm olhado de forma diferente, porque ele tem uma casa para morar, ele tem um trabalho. Então, quando você está à beira do caminho, ninguém te nota, querido. A partir do momento que você começa a alcançar e galgar graus na sua vida, as pessoas vão te notar. Uma vitrine, a igreja tem uma vitrine na frente, vidro, transparente. Ele é tanto para ser apreciado, como para ser apedrejado. Então, quanto maior for o seu ministério, quanto mais você crescer na presença de Deus, mais as pessoas vão te admirar, mas também mais elas vão te apedrejar. E nós precisamos estar preparados para isso. E, querido, o rei Saul chegava junto com Davi, e as mulheres cantavam assim: olha, o rei venceu milhares, mas Davi os seus 10.000 milhares. E aquilo começou a incomodar o coração do rei, e o rei ficou muito enciumado com Davi. E houve um momento que o rei tenta matar Davi. Ele pega uma lança e lança sobre Davi. Mas Davi era um menino muito ágil, ele escapa daquele momento. Em vários momentos o rei ficou muito irado com ele. Mas houve um momento que o rei ficou tão revoltado com Davi, que o que ele faz? Ele pega, vai até Davi, ele manda todos os seus soldados, os principais, até Davi, para matar Davi. E Davi naquele momento, querido, ele tem que sair, ele é avisado pela sua esposa, e ele sai, queridos. Davi, ele sai por uma janela, com a mão na frente e outra atrás. O rico estava pobre novamente. E a Bíblia diz que Davi tem que fugir. Ele tem que sair fugido. Porque o rei, com todo o seu exército bem preparado, estava atrás de matar Davi. E agora? Ele passa por Gate, passa pelo rei de Gate, e ele vai até a casa do profeta. E lá na casa do profeta, ele faz uma pergunta ao profeta: você tem alguma lança ou alguma espada para me arrumar? Porque eu estou desprovido de arma. E o profeta fala para ele assim: olha, eu tenho uma espada, a espada do gigante Golias. Ela está guardada aqui. E ele entrega a espada de Golias na mão de Davi. E é um outro momento do ministério de Davi, que é um momento, querido, de estar no fundo do poço, sair do fundo do poço, conquistar algo, e de repente tudo se perder e voltar para o fundo do poço novamente. Davi estava no fundo do poço novamente. E ele vai até o profeta, e o profeta dá o que na mão dele? A espada de Golias. Preste atenção, querido. Todo guerreiro numa batalha, quando ele vencia o seu inimigo, ele tinha o direito das armas do seu inimigo. Então, quando Davi vence Golias, Davi tinha direito na espada de Golias. Mas Davi não quis para si a espada de Golias, desprezou a espada de Golias. E a espada de Golias ficou guardada na casa do profeta e ele nem sabia. Mas a vida deu volta e ele precisou da espada de Golias. E que o Espírito Santo falou ao meu coração sobre isso, querido. Que a nossa vida é um quarteirão. Tem coisas que a gente quer cortar a volta. Sabe aqueles terrenos grandes, querido, que você não quer dar a volta no quarteirão? Aí você faz até um caminhozinho assim no meio, para chegar. A vida é desse jeito. Muitas vezes tem algumas coisas que nós não queremos cumprir o propósito. Nós queremos cortar caminho. Não corte caminho em nada na tua vida, querido. Porque senão a vida vai dar a volta e você vai voltar naquele lugar
A história que você não rompeu, a história que não deu certo, você vai dar a volta e Deus vai te levar lá para você poder romper aquela história, cumprir aquele propósito. Sabe, querido, se tem alguma coisa na tua vida que você tem deixado para trás, sem acertar, sem organizar, organize, acerte, cumpra o seu propósito, faça de forma correta, porque senão vai rodar e vai voltar lá naquele lugar. Então aquele momento volta a espada de Golias sobre as mãos de Davi. Vira para o teu irmão e fala para ele: qual é o tempo na sua vida? Fala para ele: é o tempo do estilingue ou é o tempo da espada de Golias? Mas fala para o seu irmão, fala para ele: independente deste tempo, Deus vai te honrar com as armas certas. Amém, querido? Deus vai te honrar com as armas certas. E como entender esse tempo? Quando tudo parece estar resolvido, a situação de Davi fica muito difícil. Sabe que tem algumas coisas na nossa vida que é assim. Olha Jairo tinha uma menina doente, 12 anos de idade. E ele vai até Jesus pedir uma oração. E quando ele chega e se ajoelha diante de Jesus e começa a adorar Jesus, e Jesus vai falar com ele, alguém vem, toca nele e fala assim: Jairo, olha, não fala mais com Jesus não, a tua filha que estava doente piorou, ela morreu. Então tem coisas assim na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos esse tempo. A coisa estava ruim, parece que eu comecei a jejuar, piorou. A coisa estava ruim, eu comecei a orar, piorou. A coisa não estava fácil, eu comecei a ler a Bíblia, parece que piorou. Bicho, eu me batizei, aí que coisa, o caldo entornou. Deus está no controle, querido. Deus está no controle da tua vida. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas. Entenda isso, Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle de todas as coisas da tua vida. Não tem nada que está fora do controle de Deus. O que você precisa fazer é enfrentar o tempo de Deus na tua vida de cabeça erguida. Aquilo que é seu por direito, se aproprie. Deus vai te dar, Deus vai te honrar no tempo certo. Deus vai fazer, mas não despreza o que Deus está fazendo. Davi desprezou a espada de Golias. A vida deu uma volta e ele veio na espada de Golias. Queridos, a Bíblia diz que Davi pega a espada de Golias e ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. A Caverna de Adulão, ela é uma caverna, ela tem uma abertura muito pequena, só tem como se entrar rastejando por ela. Então Davi não tinha como entrar de pé, mas ele tinha que entrar de joelhos naquela caverna. E a Bíblia diz em 1 Samuel 22, 1 e 2, eu vou ler para você, não precisa abrir por causa do tempo. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá encontrá-lo. Preste atenção, queridos. Davi foi sozinho para a caverna de Adulão, com a espada de Golias. Quando ele estava lá dentro, seus pais ficam sabendo, eles vão até lá. E eu te dou uma palavra de Deus para o teu coração, querido. Valorize a tua família. Valorize a família que Deus te deu. Porque na hora da tua dificuldade, você pode ter certeza que quem vai estar do teu lado é a tua família. Quando tudo estiver dando certo, você vai ter muitos amigos, você vai ter muitas pessoas do teu lado, muitas pessoas querendo falar com você, mas quando as coisas ficam ruins, somente a tua família, querido. Por isso valorize a tua família, não despreze a sua família, dê valor à família que Deus tem te dado. Pastor, minha família tem problema, todas têm, querido. Olha, mas lá na minha casa é demais, nas outras também é demais, querido. Mas valorize a tua família, valorize a família que Deus tem te dado. Dê valor à sua família. Davi estava sozinho, passando por um momento mais difícil da vida dele. Tinha um rei armado, um exército poderoso vindo sobre a vida dele. Talvez muitos amigos se distanciaram de Davi, muitos amigos falaram mal de Davi, muitos amigos viraram as costas para Davi. Mas a Bíblia diz que quando o pai, a mãe e os irmãos de Davi ficam sabendo disso, vão lá para dentro da caverna com ele. Vai na porta de um presídio, querido, que eu já fui muito, visitei presídio mais de anos. Vai na porta de um presídio para ver se encontra algum amigo. Pergunta lá se é amigo de alguém aqui. Você veio visitar algum amigo seu, querido? Lá só tem mãe e poucos pais, a grande maioria mães. Por isso valorize a sua família, priorize a sua família. Amém, querido?
Vira para o seu irmão e fala para ele: a sua família é uma bênção. Valorize a sua família. E olha só, 1 Samuel 22, versos 2 diz: também ajuntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens. Primeiro, querido, valorize a tua família. Segundo, valorize as pessoas que Deus tem colocado do teu lado. Valorize as pessoas que Deus tem colocado do teu lado. Vira para o teu irmão e fala para ele: valorize as pessoas que Deus tem colocado do teu lado. Fala para ele: eis-me aqui. Amém, querido? Valorize as pessoas que Deus tem colocado do teu lado. Talvez você gostaria de ter amizade com uma pessoa mais bonita, mas Deus preparou esse. Você gostaria de ter amizade com uma pessoa mais rica, Deus preparou essa pessoa aí. Que talvez você está falando com um milionário e você não sabe. Você gostaria de ter amizade com uma pessoa que tem um carro importado, e talvez esse aí tem um Fusca, cheirando gasolina, vai te dar uma carona no fim do culto, e glória a Deus. Amém, querido? Glória a Deus, é bênção também. Sabe por quê, querido? Porque essas pessoas vão ser pessoas que vão estar com você na hora das tuas dificuldades, na hora dos seus apertos, nos momentos ruins. Valorize a família e valorize as pessoas que Deus colocar do seu lado. A Bíblia diz que lá dentro da caverna tinha endividado, alcoólatra, só tinha coisa ruim, curva de rio. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe dele. Sabe, querido, talvez você quer ter um pequeno grupo, uma célula, você quer liderar pessoas fantásticas, doutores, e talvez Deus tenha colocado pessoas simples na tua vida. Valorize ela, acredite nelas, invista na vida delas, deposite amor nelas, deposite cuidado, porque serão grandes homens e mulheres de Deus, que precisam do teu investimento, precisam do teu amor. Davi chega no fundo do poço, dentro da caverna de Adulão. O melhor azeite, querido, ele é só extraído no mais alto aperto, e o ouro ele é purificado na mais alta temperatura. É quando nós chegamos no fundo do poço que é extraído o melhor de nós. Há momentos que Deus permite situações assim acontecer na nossa vida, para ver aonde está o nosso coração. Vitórias é muito bom, querido, vencer, mas as vitórias muitas vezes elas encobrem muitas coisas. As derrotas, lutas, dificuldades, elas mostram realmente quem nós somos. É no fundo do poço que você se entrega verdadeiramente ao Senhor. Muitas vezes é no fundo do poço. Davi se viu no fundo do poço. Davi se viu na caverna com 400 problemáticos, 401 com ele. E ele falou: eu vou treinar esses caras. Davi enxergou virtude. Sabe, querido, nós temos dificuldade de valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Talvez erroneamente a pessoa fala assim: olha, mas aquele marido, o melhor marido que Deus tinha é o que Ele te deu, querido. Valoriza o marido que você tem, não valoriza o marido do fulano, do Beltrano. É o teu marido, é uma bênção de Deus na tua vida. A tua esposa é uma bênção de Deus na tua vida. É o teu filho, é o melhor filho que Deus tinha para te dar e confiou a você. Os melhores pais foram os pais que Deus te deu. Então aprenda a valorizar os pais que Deus te deu. Fica valorizando o pai do vizinho, não. É o seu pai, é os seus irmãos, é a sua família. Enxergue virtude. Esse marido teu, meio cabeção, cabeça dura, coração meio pão duro, né? Mão broto de samambaia, já viu broto de samambaia? Vai crescendo para dentro assim, com esse escorpião no bolso, né? Você fala, vamos chupar você começa querendo comer um lanche, né? No final da noite você está se contentando com uma pipoca, e aí ele compra um pacote só para dividir para a família inteira, dá P, né? Mas ora, que Deus vai trabalhar, né? Vai matar esses escorpiões do bolso dele, vai prosperar a vida dele para te abençoar demais. Amém, querido? Mas ele tem virtudes. É um homem trabalhador, é um homem honesto, é uma pessoa que te honra. Essa mulher que talvez não é tudo que você gostaria de que ela fosse, mas eu tenho certeza que é uma mulher guerreira, que está do teu lado, lutando com você, entendendo as suas dificuldades, entendendo os momentos difíceis. Aprenda a dar valor, dê valor. Davi fez isso, que ele olhou, ele só viu gente problemática, ele falou, mas eles têm valor, eles têm qualidade. Ele começou a investir neles, ele começou a treinar aquelas pessoas. Davi fez deles grandes guerreiros.
Os valentes de Davi entraram para a galeria dos guerreiros de Davi. Grandes guerreiros, querido. Se você ler 2 Samuel 23, você vai ver a relação do nome deles. Guerreiros, pessoas que foram leais a Davi, pessoas que foram treinadas debaixo de um propósito e marcaram uma história. A Bíblia diz que Davi comenta que ele gostaria de beber água de um poço que estava habitado por um exército inimigo. Aqueles homens se juntam em 3 homens. Eles entram no exército inimigo à noite, descem até o poço, pegam da água e levam até Davi. Davi falou: eu não sou digno de beber dessa água, porque essa água representa sangue. Eles deram a vida por essa botija de água, e ele derruba ela em sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que os valentes de Davi, ele pegava uma queixada de animal, querido, e um homem matava 800 homens num dia. E a força e a lealdade daqueles homens era tão grande que ao final da tarde, querido, a mão deles não conseguia sair da junta da queixada daquele animal. Homens que pegavam a espada e chegavam ao final da tarde sozinhos, enfrentando um exército inteiro, e a mão deles não abriam para soltar, que estava empunhada a espada. Homens que foram guerreiros e valentes, mas Davi acreditou neles. Nós precisamos acreditar mais nas pessoas, querido. Nós precisamos parar de julgar. Nós precisamos parar de condenar as pessoas. Nós precisamos parar de valorizar defeitos, falhas e limitações. Nós precisamos parar de olhar para as pessoas e falar: eu não gosto disso, eu não concordo com aquilo, eu não acho isso legal, eu não gosto daquilo lá. Nós temos que aprender a olhar para as pessoas com um olhar de amor, de compaixão, onde nós venhamos enxergar virtudes, qualidade e potencial na vida das pessoas. Esse é o coração que Jesus teve, e nós precisamos ter esse coração também. Davi enxergou naqueles homens tudo isso. Amém? Vamos colocar de pé que eu quero orar. Queria chamar os diáconos para se prepararem para servir a ceia. Feche os seus olhos, querido. Coloca a mão no seu coração.